Bem-vindas à segunda aula do minicurso de C do grupo PET Elétrico. Hoje mostrarei os tipos de dados, também como fazer a entrada e saída de dados de um programa utilizando a programação em C. Primeiramente, programas servem essencialmente para manipular dados. Ao executarmos o programa, a gente fornece alguns dados e esperamos que ele faça alguma coisa com eles. Os dados eles podem se apresentar de duas formas distintas, como constantes ou variáveis. Mas, além dessa distinção, em C, nós temos 5 tipos de dados diferentes. Temos o tipo char, que serve basicamente para caracteres, como uma letra, ou arroba, ou hashtag, qualquer ponto ou pontuação, sinal de exclamação. Todos eles são caracteres, e até mesmo os números são caracteres. Todas as formas do teclado são caracteres. E nele nós temos um espaço de aproximadamente 256 bytes, que fornece uma escala de menos 128 até mais 127. No caso, 256 bits, porque 1 byte são 8 bits e assim por diante. Além disso, nós temos o tipo int, que serve para números inteiros, mas tem uma escala um tanto menor. Float, que serve para números decimais. E double, que também é como float, serve para números decimais, só que tem uma escala bem maior. E por causa disso acaba ocupando bem mais espaço na memória. Como vocês podem ver, cada um tem uma função diferente. Às vezes, mesmo que os dois possam ser para uma função, tipo, eu posso usar um número inteiro no float. Só que, como o int tem um espaço menor, às vezes é mais interessante guardar uma variável de forma inteira. Assim, e além disso, nós temos o tipo void, que é um tipo especial de variável que vai ser mostrado um pouquinho mais adiante no curso. Já a declaração de uma variável consiste em um tipo e um identificador. O tipo determina o espaço da memória que deverá ser alocado para ela, seja int, char, float, e o identificador permitirá que ela seja referenciada durante o programa. Vocês vão entender isso conforme a gente vai mostrar alguns exemplos agora. Bem, para entendermos como declarar uma variável, vamos usar o nosso exemplo anterior. Aqui nós temos o printf, system, return. Se eu quiser declarar uma variável, eu preciso do tipo dela e também de um identificador. O tipo, digamos que seja int, e o identificador, vamos dizer número. Número igual a 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando uma variável, que ela vai ser do tipo inteira, vai ter o identificador número, e o valor dela, contido dentro dela, vai ser 2. Quando eu faço um igual, eu estou atribuindo esse valor a essa variável que está escrita dessa forma. Então, se eu vier aqui escrever número igual a 3, eu mudei o valor contido dentro dessa variável número. Agora não é mais 2, quando passar por essa linha do programa será 3. Lembrando sempre ponto e vírgula ao final de cada comando. Isso é para uma variável do tipo inteira. Agora, se eu quiser declarar uma variável tipo char letra igual, nesse caso, eu preciso colocar entre aspas simples, para não confundir com um ponteiro. Ou por questões mais da gramática também, no caso da linguagem em si. Então, digamos que eu queira colocar G. Pronto. Quando eu chamar essa variável durante o meu código, ela vai aparecer como G, letra G. E se eu quiser guardar um nome ou uma cadeia de caracteres dentro da variável char, eu posso também.
Só chamar char. Vamos chamar essa variável de nome. Igual, vamos dizer que é o meu nome, Lucas. E ponto e vírgula, toda vez que a gente finaliza um código. Uma linha de comando. Podemos compilar aqui, ver se está tudo certo. Opa, faltou uma coisa. É porque quando a gente quer guardar uma cadeia de caracteres, a gente precisa especificar o tamanho dessa cadeia. Nesse caso, é 5 caracteres, Lucas. Então, não preciso mais do que 5. E agora sim, eu consegui executar o meu programa. Além disso, temos também a variável float, onde a gente pode usar para peso, por exemplo, que é um valor que é interessante de saber, parte decimal. Pode ser também para, vamos ver, double. Double é a mesma coisa que o float, só que tem um espaço maior. Vamos dizer, digamos que eu queira guardar algumas casas decimais de pi. Eu posso também. E esses são os 4 principais. O void nós veremos em outra aula. E como vocês podem reparar, eu não preciso necessariamente alocar um valor para a variável que eu acabei de declarar. Eu posso só declarar ela aqui e atribuir um valor depois. E lá, 3, 14, e por assim diante. Lembrando, ponto e vírgula no final. Além disso, a gente pode fazer operações com o que nós temos. Por exemplo, se eu quiser pegar esse número e dividir por pi, número dividido por pi, mas para atribuir isso a alguma outra variável, eu vou precisar de uma terceira variável aqui. Então, eu posso chamar uma float resultado. E agora eu posso atribuir resultado igual a número sobre pi. Mas tudo isso aqui a gente não está vendo o que está acontecendo. Para ver os valores que está obtendo, o que realmente está dentro de cada variável, a gente precisa de alguma interação com o usuário. Ou seja, precisa saber como extrair dados, como fazer a saída dos dados de forma que fique visível para o usuário. Para isso, vamos precisar de outros comandos. Por exemplo, o printf, que já vimos, mas agora vamos ver mais a fundo. Dentre os comandos de entrada e saída de dados, temos a função scanf. Ela permite basicamente que um valor seja armazenado dentro de uma variável. Vocês perceberam que quando eu estava no código, eu estava utilizando o símbolo de igual para atribuir um valor numa variável. Com a função scanf, eu consigo pedir para o usuário colocar um valor que ele queira dentro de uma variável. A sintaxe consiste basicamente em uma formatação seguida de uma lista de argumentos, cada um deles sendo o endereço de uma variável. Uma formatação dentro de aspas duplas e logo separados por vírgula, um argumento que representa o endereço de uma variável. Isso tudo dentro de parênteses e scanf para iniciar e o ponto e vírgula para finalizar. Mas, quando a gente está na formatação, cada variável, para ser chamada, a gente precisa de um especificador, que são esses porcentagem C, porcentagem O, porcentagem D, que servem para a gente chamar um tipo específico de variável. Quando a gente vai chamar uma variável, a gente tem que dizer qual o tipo de variável que a gente está chamando. No caso, porcentagem C é para caractere, porcentagem O, D e X é para número octal, decimal e hexadecimal, respectivamente. Porcentagem U serve para um número inteiro em base decimal sem sinal. Porcentagem LD, um número inteiro em base decimal.
um porcentagem F, porcentagem LF, número real de precisão simples ou duplo. Ou no caso dupla seria o LF. Quando a gente diz precisão é porque tem mais casas decimais. Então, quanto maior a precisão, a gente está colocando mais casas decimais e representa também colocar mais, gastar mais memória. E porcentagem S quando a gente quer uma cadeia de caracteres. Como a gente fez anteriormente, quando a gente fez o char nome, aquilo lá era uma string, era uma cadeia de caracteres. Então a gente chamaria com porcentagem S. Agora, se a gente quiser no printf escrever simplesmente o sinal de porcentagem, a gente só coloca porcentagem em porcentagem. Isso eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Além da função scanf, nós temos a função printf, que já está bem vista. Ela permite exibir informações formatadas no vídeo. Basicamente, a gente pode tanto enviar uma mensagem para o usuário digitando, ou até mesmo mostrar um valor que está dentro de uma variável. A sintaxe é bem similar à do scanf e consiste de uma lista de argumentos, contém os valores das variáveis e não seus endereços. É importante ressaltar isso, que vai ficar mais claro mais na frente durante os exemplos, que é a diferença entre o endereço e o valor em si da variável. Quando a gente está escrevendo, seria printf, aí entre parênteses, colocamos a formatação entre aspas duplas, no caso que a gente vai digitar aqui, além dos especificadores, os porcentagem C e porcentagem O, podemos chamar aqui também para mostrar os valores deste variável. E tem uma vírgula e o argumento é separado entre as vírgulas. No caso de cada variável que a gente chamar durante a formatação em ordem. E finalizando, colocando ponto e vírgula para finalizar o comando. Já o printf tem caracteres de controle. No caso, são caracteres especiais que servem para algumas aplicações específicas. Por exemplo, um /A, ele dá um incremento em um indicador que diz geralmente para um microcomputador soar um alarme. Ou um /B, o cursor ele vai retroceder uma coluna. No caso, porque quando a gente utiliza o printf, é como se a gente estivesse digitando. Então, se a gente usa /B, é como se a gente voltasse uma seta e continuasse digitando da onde a gente parou. /F é para alimentar uma página na impressora, não vai ser muito utilizado aqui. /N avança para uma nova linha. Esse contra /N até utilizamos no código anterior. /R retrocede a primeira coluna, /T avança uma tabulação, ou seja, como se a gente estivesse apertando a tecla Tab durante a digitação no printf. E barra aspas duplas, barra aspa e barra servem simplesmente para a gente conseguir escrever esses caracteres, porque esses caracteres geralmente servem para delimitar algumas coisas dentro da formatação. Então, se a gente quiser escrever eles, a gente precisa colocar uma barra antes. Aí vai ficar bem mais claro com um exemplo que eu vou mostrar para vocês agora. Bem, voltamos aqui para o nosso código. E vamos começar pedindo alguma coisa para o usuário. Primeiro, ele vai dar o olá humano. E digamos que eu queira, vamos ver, printf para mandar uma mensagem na tela. Entre as perguntas, digite teu peso. E logo a seguir, tem vírgula, scanf, F, porcentagem. Tem, porcentagem F, vírgula, peso. Bem, está tudo certinho. Vou compilar aqui. Opa,
faltou ponto e vírgula e uma comanda que eu mandei aqui, agora sim. E se eu mandar executar, olá, digite seu peso. 25. Tá, pegou meu peso. Agora, o que é que eu vou fazer com essa informação? Nós podemos calcular, por exemplo, o IMC, o Índice de Massa Corporal. Mas para isso vamos precisar de mais algumas informações. No caso, vamos precisar da altura. Como eu já digitei aqui, eu posso simplesmente falar de sua altura, scanf, altura. Mas eu não tenho uma variável altura aqui. Então eu preciso criar uma nova variável. No caso, ela não vai ser int, vai ser float altura. Como eu disse anteriormente, a gente não precisa atribuir o valor, já que a gente vai estar atribuindo o valor utilizando a função scanf. Então aqui, altura. Eu também, em vez de criar uma nova linha, eu posso simplesmente colocar uma vírgula, altura. Assim eu posso declarar duas variáveis em uma linha só, e eu economizo espaço. É bom para otimizar. Então se eu compilar aqui, tudo certo, e executar, digite meu peso, 250, e o que aconteceu? Ah, sim, eu compilei e executar. O que aconteceu? Ah, sim, como a gente disse anteriormente, quando a gente está chamando uma variável scanf para poder alocar um valor dentro dela, a gente precisa do endereço dela, não do valor. Quando a gente chama uma variável pelo nome que a gente atribuiu no início, pelo indicador, é como se isso daqui fosse o valor contido nela, mas não o endereço dela. Para chamar o endereço de uma variável, a gente precisa usar um e-comercial e a variável lado a lado. Agora sim, se eu compilar e executar, digite o peso e altura. Pronto, agora sim o nosso código voltou a funcionar. Certo? Tem o peso, tem a altura, mas o que é que eu vou fazer com eles? Eu quero calcular o meu IMC, meu índice de massa corporal. Faço isso, eu pego IMC, vai ser igual a meu peso dividido pela minha altura ao quadrado. Então, posso multiplicar a altura por altura. E eu coloco entre aspas, como se eu estivesse fazendo uma conta mesmo no GeoGebra ou para colocar num gráfico, usando os meus comandos. O barra para dividir, o asterisco para multiplicar. Vamos mostrar isso mais à frente. E além disso, nós precisamos de uma nova variável, né? Que eu vou criar aqui. IMC, ele pode estar dentro do post também. IMC. E assim eu posso declarar de forma mais rápida até. Então, altura, faltou o quê? Ponto e vírgula. Pronto. Agora ele vai calcular meu IMC. Mas ele só vai calcular. Eu quero ver meu IMC. Meu índice de massa corporal, meu IMC. Então, eu vou precisar de um printf. Vou dizer 0, IMC é. Caso eu não possa usar palavras com acento, porque elas não estão dentro da biblioteca. A linguagem C é muito baseada no padrão americano, então acentuação a gente não vai ter. Mas a gente pode incluir acentuação no nosso código. Basta incluir uma biblioteca para isso. E a biblioteca que a gente quer vai ser a locale.h. Locale.h. Agora sim, se eu escrever aqui, ele vai reclamar. Só que, e outra coisa, eu colocar entre aspas duplas.
porque aqui é a formatação. E eu posso chamar novamente, no caso, chamar utilizando o especificador, chamar a variável que eu tinha escrito com porcentagem C. Não, porcentagem F, porque é do tipo float. Porcentagem F. E eu sei que eu estou chamando uma variável do tipo float. Mas qual variável eu estou chamando? IMC. IMC. Nesse caso, a gente não vai precisar do e-comercial, porque a gente está querendo o valor do IMC. Então, colocando a variável aqui, a gente vai colocar o valor contínuo nela, no que está sendo chamado um valor do tipo float. Portanto, se eu colocar aqui, compilar e executar. Digite o peso, 50, a altura, 5. Seu IMC, ele não reconheceu o E, mas chegou ao resultado. Para dar aquele espaçamento, a gente pode usar outra barra N. Assim, se eu compilar aqui, digitar o peso, a altura. Agora tem um espaço logo depois do meu IMC, para deixar um pouquinho mais organizado. Agora, se eu quiser que apareça esse acento, eu esqueci de realizar uma parte importante da biblioteca local. Quando eu coloco o local.h, logo no início do código, eu preciso colocar aqui, ó, dentro também, set local, entre parênteses, lc, ao português. Opa. Não é entre aspas simples, não, é entre aspas duplas. Português. Agora sim, se eu compilar, peso, altura, agora sim aparece o valor certinho do E. E no caso, aparece a letra E com acento. Mas, mesmo que o E esteja com acento agora, alguma coisa estranha aconteceu. Apareceu um 50 aqui, não está mais calculando. E ainda está com vírgula aqui. Porque a gente não mudou só a escrita para o padrão português. A gente mudou também o padrão de numérico. Então, em vez de colocar ponto, a gente precisa colocar vírgula. Então, onde tem ponto, vamos substituir por vírgula. E se tudo estiver certo agora... Além disso, quando eu compilar aqui... Opa. Não. Perdão. Aqui fora ainda continua com ponto. Mas quando a gente for escrever, a gente precisa colocar a vírgula. No caso, em vez de eu colocar ponto 75, coloco vírgula 75. Agora sim, ele calcula direitinho o IMC. Então é bom ficar de olho nisso. Às vezes é melhor nem colocar em português. Trabalha com inglês mesmo e, se necessário, altera depois. Mas se eu quisesse voltar para sem ter que me preocupar com isso, posso colocar assim, comando, e depois voltar para o português. Assim o E vai ficar com um acento diferente, mas eu posso utilizar o ponto que eu já estou acostumado. Isso que eu fiz aqui é um comentário. Sempre ao longo do código,
Às vezes eu quero que as outras pessoas que vão ver esse código entendam o que eu queria fazer enquanto estava digitando aquilo. Então, é bom fazer comentários. Declarando variável. Assim, a gente pode colocar texto ao longo do código, mas esse texto ele não vai influenciar no que vai acontecer. Além disso, posso utilizar também para alguma função, alguma funcionalidade que eu quero que o código tenha, mas eu não quero que ela fique ativa a todo momento. Então, eu posso deixar para o programador, para outro programador que for pegar, ou mesmo quando eu quiser mudar o valor de alguma coisa, colocar entre, colocar duas barras, e aí eu posso colocar na forma de comentário. Outra forma de deixar comentário é utilizando barra asterisco e terminando com barra asterisco. Opa, barra asterisco. Opa, agora sim. Começando com barra asterisco e terminando com asterisco barra. Aí eu transformo no comentário tudo que estava escrito, desde quando eu coloquei o barra asterisco até o asterisco barra. E essa é outra forma de deixar comentário. Então, se eu quiser deixar só uma linha como comentário, eu posso colocar barra barra. Se eu quiser deixar toda uma parte do código como comentada, eu posso colocar asterisco barra asterisco e asterisco barra. Pronto. E por hoje, isso é tudo. Espero que tenham gostado da aula e nos vemos na próxima.